Sónia Silva, nasci em Lolé, mas nasci lá, mas a minha vida tem sido aqui. Não nasci em casa, diga-se de passagem. Já nasci no hospital, em 1975. 1975. E a minha infância foi toda aqui na freguesia, num sítio precisamente que se chama Torre, a 5 km aqui de Alves. Eu sou a do meio, não é? Tenho mais 2 irmãos e a nossa infância praticamente foi no sítio da Torre. Fizemos a escola e na altura que funcionava, depois fechou e eu continuei os estudos em Santa Margarida e depois vim cá para Alto. Os meus avós eram da Torre, desse sítio precisamente onde eu nasci. Era uma família muito grande porque a minha mãe era uma de 12 irmãos. Uma de 12. E conta a minha mãe que 3 famílias naquele sítio, só 3 famílias tinham mais de 30 filhos. Só 3 famílias. Vejam bem a média de filhos por casal. E então meus avós eram daqui, da freguesia, onde sempre viveram. Era o trabalho do campo. Aliás, a minha avó ficava em casa, era dona de casa. E o meu avô trabalhava no campo. Meus avós maternos. Os meus avós paternos também eram de uma localidade perto que era da Terça. Era tudo nas redondezas. Mas a ocupação principal era mesmo a agricultura. Subsistência, essencialmente. Sendo que um avô meu ainda trabalhou os fornos de cal. Quando eu nasci ainda não havia luz, não é? Ou seja, ainda comíamos, ainda fazíamos as coisas com candeeiro a petróleo. E tomava banho num alguidar. Tomava banho 2 dias, não é? Acho que devia ser mais uma vez ao domingo, não é? Quando era, mas dentro de um alguidar, ainda me lembro desse alguidar de lata. Onde nós, na altura, agora parece pequeno, mas na altura era muito grande. Nós que éramos crianças, não é? E era assim, as condições depois eram, tínhamos o mínimo, vivíamos com o mínimo. Na casa onde eu vivi com os meus pais, eu não tinha um quarto, era uma divisão onde a minha mãe fez uma divisão, era só um compartimento onde a minha mãe fez com uma cortina, dividiu o meu quartinho do quarto dos meus irmãos. Mas não era uma parede, não era uma cortinazinha para criar alguma privacidade para a menina, porque eu era a única menina, depois tinha 2 irmãos comigo. Mas esses tempos são tempos que uma pessoa recorda, não é? Hoje liga-se o interruptor e está a luz à pessoa torneira e está a água, não é? Não, é óbvio que não vivi a minha vida toda, foi só uma parte da infância, mas vejo que hoje em dia os miúdos já a geração a seguir já não passou por nada disso, nem sabem dar o valor. A primária fui conhecer no sítio da Torre, depois fui para Santa Margarida, porque a escola da Torre fechou, e fiz a telescola, ou seja, ainda fui do tempo da telescola, aqui em Alto. Fiz a telescola aqui em Alto. E continuei depois, fui para o 7º, aliás, fiz só o 7º ano em Lolé, na secundária, mas depois, entretanto, foi quando abriu a escola em Salir. Abriu, quer dizer, provisoriamente não tinha instalações fixas, ainda estava naquela fase de arranque. Fiz o 8º e o 9º em Salir e depois na secundária fui para Lolé. Sendo que entrei em artes, mas depois também, entretanto, foi criada em Alto uma escola profissional em 1992 e eu depois recuei, ou seja, voltei ao 10º e frequentei a escola profissional em Alto, que fui da primeira turma que abriu a escola e que na altura também ainda não tinha instalações próprias, ainda andávamos aqui um pouco pela aldeia e frequentei o curso de Técnico de Turismo Ambiental e Rural. A primeira turma, tenho esse orgulho de ter feito parte da primeira turma da escola profissional. Muito bem. E sentiste que existe alguma diferença entre rapazes e raparigas no tratamento? É assim, eu, não propriamente entre rapazes e raparigas, nunca me apercebi disso. Eu também era porque eu por si só já era um pouco discriminada por ser pequenina. Mas já sofria bullying na altura que não conhecia isso, não conhecia bullying, mas nunca foi, se eu fosse abaixo por essas, ou seja, eu ignorava, sempre ignorei, nunca liguei muito. E passei por isso, e então esta outra parte nem sequer me apercebia, né? Mas porque também era sempre uma rapariga que, não vou agora arranjar para eles gozarem comigo, eu não vou
ir abaixo, ou, né? Hoje em dia isso é um problema, né? Certo. Eu acho que a minha maneira de ser, eu interpretava assim que não deixava andar e não ligava muito. Gozava, deixava gozá-los, mas não rotina. Depois não era apanhámos o transporte, íamos no transporte, né? Porque aqui em Alta, aqui eu comecei muito no transporte, porque eu já morava noutro sítio, na China toda, mas depois fui morar para a Charneca. Era o transporte normal, uma carrinha. E depois eram as aulas, o almoço, o convívio com os colegas nos intervalos e voltar a casa. Não havia assim, não havia associações de estudantes, às vezes podia fazer parte, mas nunca, assim, podiam ter umas atividades extras, mas não. Era só mesmo o horário escolar, praticamente, e o dia-a-dia normal. Qual é a tua principal ocupação, assim, hoje? Então trabalho no Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alta, e nas funções de técnica superior, e a ideia é dinamizar este espaço, neste caso em específico, mas também tenho a responsabilidade de dinamizar outros polos, que é o de Crença, o Polo Museológico da Água em Crença e o Polo Museológico de Salir. Ou seja, como há uma rede o próprio Museu Municipal tem uma rede de espaços, é um museu polinucleado, como se costuma dizer, e eu estou nos polos do interior. Gosto muito do que faço, e também tenho liberdade, entre aspas, estou sempre a propor atividades, que é com aquilo que eu me identifico. Não é um trabalho que é entrar de manhã, fazer só aquilo e sair, não. É um trabalho muito diversificado, e isso a mim dá-me a satisfação, porque fazer sempre a mesma coisa todos os dias não tem muito a ver comigo. E fazer coisas que eu gosto, como estava a dizer, proponho atividades, seja atividades culturais, seja a nível de música, do património, muitas sempre em torno da nossa história local, do que se fazia noutros tempos, aqui na aldeia. É revitalizar um pouco as tradições, avivar a memória das pessoas, acaba por ser uma partilha, né? Uma partilha de memórias. É sempre nesse sentido de mostrar como é que as coisas já foram, não é? E que se vai perdendo, infelizmente. Os meus pais emigraram, meus pais estiveram em Angola. O meu irmão mais velho nasceu lá e eu vim na barriga da minha mãe. Ou seja, foi quando se deu a Revolução de 74 e eles vieram para cá. Eu nasci em 75, já a minha mãe vinha grávida. E os episódios têm lá dentro da família que emigrou, há familiares em França, os irmãos da minha mãe, os próprios irmãos da minha mãe, ela tem irmãos no Brasil e em França, depois também a nível de Portugal, noutras regiões, em Lisboa e por aí. E o meu pai tem no Norte, o meu pai tem uma irmã no Norte, na zona do Douro. Dizem que esta freguesia tu sentes muito imigrado, portanto, sem dúvida, tem alguém sim, sem dúvida. E nós aqui, pela exposição que temos patente, que é o Ecos da Serra, a exposição do Ecos da Serra, esse jornal, quando foi criado, em 1967, foi precisamente para levar notícias aos altenses que estavam a combater no ultramar e aos imigrantes, aos altenses que tinham imigrado na altura. De correspondência, sim, e de levar algum aconchego, algum conforto, sim. Exato, que se passava na aldeia. Sim, imagina os combatentes, né? Longe da sua terra natal, numa guerra. Quem foi emigrar, pronto, sofreu, mas adaptou-se. Agora os combatentes, muitos não prestaram, infelizmente. E nós até temos essa história aqui na exposição, que é, quando foi criado o jornal em 1967, e que era enviado então aos soldados, juntamente com o primeiro jornal no Natal de 1967, a Dona Lourdes, que foi a fundadora, Maria de Lourdes Madeira, uma entre outros, ela que era a principal, enviou juntamente com o jornal uma garrafinha de aguardente de medronho e uma cerazinha de figos, ou seja, uma ceninha com figos para os combatentes. Imaginem, estavam longe de receber aqueles mimos, é óbvio que, claro, estavam mal, não ficaram melhor, mas foi um miminho que receberam. E o jornal ainda hoje continua a ser enviado por muitos imigrantes. Sim, é óbvio que já se viu muitos a regressarem, né? E outros que têm vida metade de cá, metade de lá, mas de facto, sim, houve muito grande surto de imigração aqui na nossa freguesia, sim.
60, 70, por aí. Então, quais são as principais festas aqui da aldeia? Os Gangue de Cartaz, sim, o Gangue de Cartaz, pois é o 1º de Maio, não é? O 1º de Maio e o Carnaval, sem dúvida. O 1º de Maio, que neste caso está integrado agora na Semana das Artes e Culturas, não é? Começa 25 de Abril, 1 de Maio e depois anteriormente temos o Carnaval. Principalmente, a Alta é conhecida por uma terra de festas, e há festas todo o ano. Mas essas digo que serão as principais. No 1º de Maio, na Semana das Artes e Culturas, sim, colaboro. Colaboramos aqui com atividades. Já colaboravas antes de ser técnica? Sim. Okay. Eu fiz. A minha mãe sempre teve muito gosto, queria-nos pôr. A minha mãe nunca teve nada, né? Como imaginam, não participava em nada. E quando ela teve os filhos, ela pôs-nos. No pouco que havia, né? Mas no pouco que havia, a minha mãe fazia sempre questão de nos pôr. Então, os meus irmãos estiveram mais no desporto, no atletismo. Eu também fui atleta. No atletismo, que era aqui o Centro de Animação de Alta, o meu irmão mais novo e eu. Depois havia outro que jogava futebol. E houve também, depois foi criado um grupo de música tradicional portuguesa, que era o Grupo Erva Doce, e que eu também fiz parte, e nesse grupo nós fazíamos tínhamos as nossas atuações, mas também colaborávamos nas festas que se faziam aqui na terra e criámos as nossas próprias festas, e depois também fiz parte do grupo folclórico, de Alto, que é o grande impulsionador do 1º de Maio, não é? O grande impulsionador foi o Sr. José Cavaco Vieira, mas o grupo folclórico, não é, que foi criado por esse senhor, manteve sempre o 1º de Maio como uma grande festa. E então, mas sim, esteve sempre envolvida desde pequenina, participava. Depois também fiz parte da Casa do Povo, da direção da Casa do Povo, que também organizou durante alguns anos a Semana das Artes e Culturas, e também tinha o Carnaval, que era um grupo que fazia parte da casa, que era o grupo dos amantes do Carnaval, que também organizava o Carnaval, que fazia os outros na direção, mas também colaboravam. Mas sim, sempre tive, ou participando ou organizando, sempre estou ligada. Mas achas que isso é de ti, um bocadinho de ti, ou é tipo fruto, por exemplo, da atividade da tua mãe, os teus pais, que foram pessoas também envolvidas na comunidade? Sim, porque incutiram, não foi bem incutir, mas também hoje em dia ninguém me obriga e eu faço, não é? Gosto, faz parte mesmo de mim enquanto pessoa. Falando do tempo da escola. Muito bem. Então, eu fiz o 12º da escola profissional, mas esqueci-me e foi bastante recente. Fui para a universidade. Tirei a licenciatura em Educação Social, ou seja, 2015 a 2018. E nesse curso que eu tirei na universidade, o meu projeto final de curso foi precisamente aqui para a nossa aldeia. Ou seja, eu achei que, uma vez que estava na universidade, se eu pudesse fazer alguma coisa, era para a minha terra que eu ia fazer. E então desenvolvi um projeto que deixou alguns frutos, algumas sementes foram lançadas e que foi também no revitalizar um pouco, voltar a ter um alto como a gente já teve em tempos, que era florido, caiado e outras coisas mais. E então, com um grupo de voluntários que depois se associou ao projeto, nós fizemos ações de caiação, nós florimos a aldeia e foi bonito. Depois, infelizmente, veio a história da pandemia. Olha, se a gente começou aqui, depois foi tudo, descambou e agora para estar a voltar já é mais difícil. Mas foi uma fase muito, muito interessante e trouxe a universidade para esta aldeia, né? Sendo eu aluna da universidade, acho que fazia... Não quis deixar de fazer pela minha terra. Sim. E agora estou no mestrado, ainda continuo os estudos. Ainda continuo os estudos e neste momento estou no 2º ano do mestrado e mais uma vez eu teria que fazer alguma coisa sobre a minha terra. E ainda pensei, tive muitas ideias, era uma coisa, era outra. Era pegar nas tradições, mas depois histórias de vida e pensei, bem, eu não posso... isto é só um ano, eu não me posso pôr em grandes apertos porque depois não consigo. E todos os dias, cada vez que ia à aula, dava uma ideia à professora, ela disse assim, Sónia, tens que decidir o que é que queres. E ouvindo um, e ouvindo outro.
Até que às vezes temos as coisas debaixo da nossa vista e nós vimos. E então o que é que eu decidi? Fazer a minha dissertação, vai ser uma dissertação sobre a experiência dos brinquedos de madeira da Torre. Em que a minha mãe faz parte e que tem tudo a ver com aquilo que eu gosto, que é o artesanato e que é o desenvolvimento local. E então estou a fazer a minha dissertação precisamente sobre essa experiência e que me está a dar... estou a fazê-la com muito gosto, porque vamos ver depois o resultado. Certo. Mas é uma coisa com que me identifico. Exato. E estar a fazer depois, só por fazer... É forçado, é uma coisa que dá prazer. Sim, está-me a dar muito prazer. E acho que é uma forma de valorizar aquelas mulheres, porque de 7 ou 8 cursos que foram criados em 1989, elas são as únicas, são dois grupos que ainda estão no ativo e elas são uma delas, um desses grupos. E acho que isso é de louvar e acho que é de enaltecer. Eu aqui acho que nós temos qualidade de vida. Nós temos qualidade de vida para mim, né? Porque para outros qualidade de vida é viver ao pé dos shoppings e não. Para mim aqui nós ainda respiramos ar puro e estamos tranquilos, não há o stress da cidade, dos transportes, ainda se vive com alguma tranquilidade. O senão é distâncias, os preços, nós às vezes, infelizmente a coisa aqui inflacionou bastante, ou seja, se antes comprávamos uma casa por 30 mil ou 40 mil euros, agora a mesma casa está por 100 mil ou 200. E acho que é tudo importante fixar pessoas no interior, mas estas situações têm que ser revistas. Em termos de habitabilidade, não sei de que forma, mas sei que era muito importante, porque estes meios precisam de ser habitados, não é? E se as casas já são caras, se a distância é muita, quem é que fixa aqui as pessoas, não é? Correto. Não fixa. E a distância é assim, hoje em dia com transportes, as pessoas... Há o transporte público, que é muito pouco utilizado, mas é óbvio que os preços dos combustíveis também não são muito convidativos. Porque as pessoas cada vez mais têm o seu transporte próprio. Se veja as carreiras da Eva, agora vamos, acho que é assim que se chama. Se não fossem os miúdos da escola, elas a maior parte do tempo andam às moscas, não é? E às vezes nós aqui vimos isso, às vezes as pessoas vêm para aqui para o interior sem transporte. Imagina um turista, vem para aqui passar o dia, quer depois regressar, e olha, depois, mas viu, se havia, né? É que depois só temos de manhã, outra ao final do dia, e quando há. É muito complicado, é assim, não é utilizado, mas também às vezes, quando há procura, não se consegue responder. E essa gestão não é fácil, porque, ou bem que havia uma rede, tinha que haver uma procura, né? As pessoas, se houvesse procura, se calhar ofereciam mais horários. Mas não é uma gestão fácil, porque agora pode haver turistas, amanhã já não há. E depois querem-se um horário para quê? Só por uma vez? Não sei. Mas bem, acho que aqui a questão é a distância das coisas. Isso acaba por ser um ponto negativo, por causa também do aumento dos combustíveis. Há uma questão que é a falta muitas das vezes em muitos sítios de água e de saneamento, né? Também que há boas, por exemplo, diz que a distância é muita, as acessibilidades já são mais ou menos, né? Já praticamente todos os sítios têm caminhos alcatroados, mas há muitos montes na freguesia que nem água e esgotos têm, ou seja, fixar as pessoas, ouve-se dizer que cada vez as pessoas procuram mais no interior, sim. Eu sou daquelas resilientes, persistentes e continuo no interior, mas porque gosto, porque às vezes a gente vê, nós queremos fazer alguma coisa temos que ir para o litoral, não é? Para o litoral, mais para a cidade, não digo só o litoral. Olha, hoje, por exemplo, tive uma formação, aqui uma sessão sobre as medidas de conciliação entre o trabalho, a família e o pessoal. E o que é que acontece? A maior parte das atividades que eles propõem são para os funcionários, sim, mas são para os funcionários de onde? Da cidade. Os pobrezinhos estão aqui, vão fazer aqua de gym ou pilates, aqua pilates onde? Né? Os horários depois não são compatíveis. Isto é só um exemplo, não é? Mas tudo, eu vejo pela minha filha, ela está a estudar e as atividades que ela tem é tudo onde? Na cidade. Ou seja, lá vou eu com ela. Nós vivemos na Torre, mas na Torre não tem nada. E como aqui há, depois tem escolas e
E os miúdos depois saem e vão para as Isto leva aqui à questão sobre os serviços. Como é que podes qualificar os serviços? É assim, nós, a Alto ainda assim não é dos piores, porque temos centro de saúde a funcionar todos os dias. Temos farmácia. Os correios, depois o correio é assim, anda umas vezes aberto, outras vezes fechado. Mas e depois temos, claro, o supermercado, essas coisas, os cafés e tudo mais. Mas este serviço, a saúde principalmente, nós não nos podemos queixar porque ainda assim temos, não sei se acho que a médica é todos os dias e a enfermeira também, não tenho a certeza. Mas há muitos sítios que nem isso têm. E tem que ir no rolê, não é? Ou então tem que esperar que venha à quinta para ter a médica, para ter a consulta. Nós nesse aspecto, apesar de estarmos no campo, acho que ainda assim não estamos mal servidos. É o meu ponto de vista, não é? Porque funciona diariamente. É óbvio que a pessoa escolher alguma especialidade, depois já terá que ir, quer ir ao dentista, ou quer ir ao oftalmologista, depois... Ou às finanças. Sim, a parte das finanças, mas agora eu também penso que a junta de freguesia com a loja do cidadão, sim, acho que vai haver muitos serviços que as pessoas podem evitar de deslocar às finanças e que vai simplificar nesse sentido. E o acesso às questões culturais? Como é que coisa? É assim, nós neste espaço fazemos algumas atividades e que as pessoas, às vezes, nós pensamos assim, santos da casa não fazem milagres. Nós fazemos e trazemos aqui às vezes boas atividades, se a adesão é muito ou pouca, não sei. É gratuito? É. Se não vêm, ou podem não saber, ou então, porque nós divulgamos e as atividades através de cartazes na net, mas se calhar vão ao Cineteatro Olé, por exemplo, que tem uma grande oferta cultural, já pagam um bilhete e se calhar podem até vir daqui o mês, mas se calhar aqui não vieram, mas vão lá pagar. Certo. É assim, aqui a nível local, como eu disse, é uma terra de festas, há muitas festas e às vezes também se vê, as próprias pessoas da terra não participam, vêm pessoas de fora, valorizam mais, não sei, é como eu digo, santos da casa não fazem milagres, mas às vezes acaba por ser um pouco desmotivante. Certo. Para quem faz, é óbvio que nós estamos aqui, não estamos a olhar quem é que vê ou quem deixa de vir. Certo. Mas se tivermos afluência, a coisa, a pessoa fica com mais, como é que é dizer, mais motivada. Se não, faz-se na mesma, às vezes são poucos, mas bons. Certo. Os habitantes aqui sentem-se isolados ou não? Acho que esta história da pandemia acho que veio agravar isso, porque eu nem falo aqui pela minha experiência, né? Pelo que eu conheço, depois não vou falar daquilo que não conheço. Nós tínhamos aqui às vezes casa cheia, e depois da pandemia também há atividades que temos casa cheia, mas há atividades que nós fazemos todos os meses e que a adesão não é a melhor. É óbvio que a forma como divulgamos é sempre a mesma, né? Se as pessoas uma vez vêm, porque é que não vêm a seguir? Mas isto é muito complicado e pôr-se na cabeça de cada um também, né? Cada cabeça a sua sentença. Mas às vezes vejo isso, que as pessoas já não dão valor. O isolado, não sei, mas acho que as pessoas agora não convivem tanto. Isto é assim, ou vê-se mais ou vê-se menos. Uns fecham-se em casa, outros vamos a uma festa, é uma loucura de gente, né? As pessoas também estão sedentas de sair. Há outras que aproveitaram isto e se calhar refugiaram-se, principalmente as pessoas mais de idade. Acho que as pessoas mais de idade foram-se um pouco abaixo e acho que se fecharam mais. Os mais novos querem, quanto mais correr, melhor. Mas aqui, os jovens, não é um público que a gente consiga cativar. Não temos a participação de muitos jovens nas nossas atividades. O que é que falta esta aldeia? Acho que as pessoas... essencial. É assim, as pessoas deviam... O brio. Antigamente, cada um limpava a sua porta. Estou a voltar atrás no tempo. Mas eu trabalho aqui vejo muitas fotografias do antigamente. E as ruas estavam limpinhas. E não havia na altura a junta aqui a limpar, não era nem A nem B. Eram os próprios habitantes que o faziam. As pessoas acharam, sabem, é criticar a junta não faz isto, a junta não faz aquilo. E o que é que as pessoas fazem? O que é que cada um faz? Acho que isso é muito importante, não é só apontar o dedo a B ou C, é olhar para nós, porque
Porque é assim, mas eu posso fazer, porque é que não faço? Né? E isso fazia toda a diferença. Se cada um tivesse o brilho, eu falo nisto, mas o Sr. Vieira, que foi um grande homem, e ele, todos os recantos da aldeia, ele floriu, ele embelezou, não é? E essas coisas vão-se perdendo. E isto para dizer o quê? Porque se cada um tivesse o seu orgulho, se tivesse orgulho na sua terra, acho que não criticavam tanto, porque eu acho que às vezes é isso que faz falta, a pessoa ter orgulho nas suas raízes, na sua aldeia. Sim senhor, é muito bonito, faz isto, faz aquilo, então o que é que eu faço? Né? O que é que eu faço? Né? A pessoa, se cada um fizesse um bocadinho, fazia toda a diferença. E eu, quando fiz esse projeto da universidade, nós criamos, casas estavam devolutas. E depois, ao invés das pessoas a dizer, ai, bonito, o que é que estão a fazer? Mas criaste até aquilo e o dono não tem dinheiro para criar a casa. Depois a pessoa pensa, tudo bem, pode ter dinheiro, mas também foi uma ação de voluntariado, né? Que deviam ser cada vez mais incentivadas e fez alguma diferença na aldeia, né? Mas depois é as pessoas não. É a falta de orgulho nas suas raízes e é o vandalismo, ou seja, não é uma necessidade, é um problema. Vandaliza-se, põem um painel ou vão arriscar, grafitá-lo, ou roubam. Então, por exemplo, o meu marido, que tem várias esculturas instaladas, uma delas já foi roubada, outra já tinha sido partida. E isto é o quê? Isto é aqui, são pessoas bêbadas, o que é que as pessoas ganham a fazer isto? Né? Se cada um não olhar por si, pela sua rua, por exemplo, ser o guardião da sua rua, acho que isso fazia toda a diferença. É óbvio que nós sabemos que há muitas ruas que praticamente já não têm ninguém, pronto, tudo bem, mas aquelas que têm gente, temos muitas esculturas, muitas pinturas pela aldeia, esses recantos, e alguns recantos ainda mantêm as suas características, dar a mostrá-los, às vezes as pessoas se perderem, eu digo às vezes aqui às pessoas, perca-se e descubra as esculturas, as pinturas, porque é isso que é bonito, às vezes não é só ir à Fonte Grande ou só ir à Fonte Cana ou ao Vigário, mas sim percorrer as ruelas, mas a pessoa depois percorre e vê, cocós, ervas do tamanho, do mesmo tamanho, né? Pois a pessoa também, e antigamente isso era diferente, mas eu não culpo a junta, a culpa é as pessoas, cada um, culpo cada um, porque as pessoas infelizmente é que pensam, a gente paga, temos que façam, né? A varredora vai varrer a rua. Mas não é tanto por aí. E a história dos cães, isso para mim, para além de sujarem, andam à solta e podem atacar as pessoas. Se fosse bem amiga dos animais, sim senhora, mas cada macaco não sei ganha. Entre o que tu és agora e como vives agora, e comparasses com os teus avós, com os teus pais, acho que vives melhor agora? Claro, então nós agora temos tudo, Teresa. Eu que digo, nós agora abrimos a torneira e temos água, carregamos no interruptor e temos luz. Essas pessoas, e depois antigamente eles não tinham nada, mas acho que eram mais felizes. As pessoas conviviam e partilhavam as coisas, um não tinha e ao outro que tinha, não é? Não era tanto dinheiro, era mais a ajuda. As pessoas partilhavam as coisas e acho que se perde e tudo isto, e hoje em dia com tanta coisa que temos, que as pessoas não dão valor a nada, porque é demasiado consumismo e de facto às vezes as necessidades básicas, muitos se pedem por muitos e fundos, enquanto que há alguns que nem sequer a água e luz ainda têm para o século XXI, né? Água e luz não, água principalmente. E depois há estas discrepâncias, né? Há uns com tudo, ou o rico é cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E parece que isto cada vez devia ser menos a diferença, mas infelizmente continua, não sei bem quando. E óbvio que os nossos jovens, não sei não, qualquer dia, olha, temos vão todos para fora, olha, depois, não sei, o que será a seguir, o que virá a seguir. Olha, que sejam todos amigos uns dos outros e que tenham orgulho nas suas raízes, e que façam por isso.